todos, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula, onde iremos começar a ver como que de fato começa o código de ética. Primeiro iremos ver nesse primeiro módulo a questão da sua elaboração como um todo, tá bom? Para isso, apenas para recordar, o nosso curso será dividido em 3 módulos. O primeiro é esse da elaboração do código de ética, depois veremos o seu processo de implantação e, por fim, o acompanhamento e monitoramento dele, tá bom? Mas antes de iniciar precisamente, eu gosto sempre de perguntar o seguinte: afinal nós estamos lidando com código de ética, mas você, de fato, sabe o que é o código de ética? Me diga, o que você entende por código de ética em si? Muitas vezes nós já lidamos com essa palavra no dia a dia, essa expressão já ficou popularmente divagada e difundida, só que às vezes se fizermos uma auto-reflexão, será um pouco confuso atribuir qual que é de fato o seu significado, não é mesmo? Se alguém chegasse em você e perguntasse hoje o que é o código de ética, o que você responderia? Bem, para mim, se perguntasse o que é o código de ética, eu acredito que seja o quê? Seja uma espécie de documento, afinal nós estamos falando de código, então quando pensamos em código, já pensamos em algum documento que compõe algumas coisas, algumas cláusulas, alguns artigos, então pensamos em um documento, né, onde irá reunir aqueles tipos de atitudes moralmente aceitas ou toleradas pela empresa ou corporação em si. Então, esse é de fácil compreensão o conceito em si do código de ética. Então, um documento estabelece normas que vão ser moralmente aceitas ou toleradas na organização. E por que isso? Normas moralmente aceitas ou toleradas? Porque se nós formos recordar em si da palavra ética, a ética como um todo, ela vai dizer que a ética é aquele tipo de padrão comportamental onde será aceito no ambiente coletivo, ou seja, na sociedade, pois na ética o que sobressai é o interesse da coletividade em cima do interesse individual, ou seja, temos que observar sempre o interesse público acima do interesse particular. Então é isso que a ética trabalha. Portanto, não existe uma espécie de conceito propriamente certo ou errado de ética, porque sempre vai depender do contexto. Para aquele contexto, qual que é o interesse maior? Qual que é o interesse social? A sociedade, da coletividade como um todo. Então, perceba que a ética trabalha com isso. Então, o seu código de ética perfeitamente será aquele documento onde vão elencar aquelas normas que são aceitas para aquele ambiente, para aquela corporação. Porque aquela corporação, aquela empresa, ela tem um ambiente diferente daquele ambiente ao qual você vive nas vias públicas ou no seu ambiente familiar, correto? Por isso que tem essa questão de diferenciações. Então, são aquelas normas que vão ser estabelecidas, ao qual vou ser como colaborador, sócio, diretor, cliente, fornecedor, qualquer tipo de espécie de relacionamento que você tiver com aquele ambiente, com aquela empresa, com aquela corporação, você tem que adotar e ir perante ao que ela estabelece. É claro que vão ter aquelas normas que são moralmente aceitas e aquelas que podemos questioná-las, mas isso fica para outra discussão, tá bom? Então, esse em si que é o conceito do código de ética como um todo. Mas vejam bem, nós vimos a questão do seu conceito. Mas e se formos perguntados de qual é a finalidade em si do código de ética? Porque uma coisa é o conceito, ele é um documento que reúne normas que devem ser moralmente aceitas ou toleradas. Tá, e qual é a sua finalidade? A finalidade, eu lhes pergunto, é a mesma coisa de conceito? Não é. Vocês sabem muito bem, se estão assistindo esse vídeo hoje, esta aula, sabem que há uma diferença entre conceito e uma diferença entre finalidade. Nós vimos conceito. E qual que é de fato a finalidade? A finalidade do código de ética é muito simples. E ele tem a finalidade justamente de atribuir, de criar um padrão uniforme para que todos os integrantes e membros daquela empresa ou organização possam o quê? Possam seguir e adotar para si através dos seus comportamentos. Ou seja, vai estabelecer padrões de igualdade e equidade para todos, para que todo mundo esteja sujeito àquela mesma situação, afinal eles estão no mesmo ambiente coletivo, correto? Por isso que nós vimos na questão do conceito de ética, eles estão no mesmo ambiente coletivo, que é dentro de uma empresa ou de uma corporação, e para eles tem que ser criados então padrões para que todos possam seguir de forma uniforme, para que não haja aquela diferença entre comportamentos de um para com o outro, para que não incorra naquelas questões de injustiça que às vezes sabemos que ocorrem nas corporações. É muito comum popularmente você se deparar com alguém que reclama que às vezes fulano de tal tem mais liberdade dentro da empresa em si do que o ciclano.
Isso ocorre no dia a dia. Então, para poder minimizar esse tipo de situação, é muito importante a empresa ter o código de ética para justamente estabelecer esses padrões aceitáveis de comportamento para que todos possam seguir aquele mesmo viés de padrão de comportamento, para ter aquele mesmo grau de atitude, porque isso, vejam bem, já vai contribuir para que possamos eliminar algumas situações de conflitos dentro da empresa. Pois veja, se todos têm que pegar e incorrer naquele tipo de padrão uniforme, obviamente sabemos que vão adotar aquela atitude, aquele padrão poderá o quê? Incorrer em alguma situação de risco ou de punição. E punição, claro, pode ser através de sanções administrativas dentro da corporação, que é chamada verbal, suspensão, cortar o ponto, entenderam? Aí vai de cada corporação. Por isso que é importante ter o código de ética, para já mostrar que o quê? Todo mundo que tiver algum tipo de atitude dentro da corporação vai o quê? Reajustar numa questão de reflexão para aquela atitude. Ou seja, toda uma ação vai gerir uma reação, seja ela positiva ou negativa. Então, é muito importante pegar e mostrar essa finalidade do código de ética para os seus colaboradores, para os seus sócios, para os seus diretores, para todo mundo que tem envolvimento com aquela corporação, para poder saber que o quê? Suas atitudes vão gerar consequências, seja positiva ou negativa. Porque, afinal de contas, é muito comum nós imaginarmos, quando falamos a expressão consequências, pensar só para o lado negativo, né? Mas não, temos que pensar que também tem consequências positivas, benéficas para todos, saudáveis. Então é importante frisar isso e conscientizar todos que fazem parte da corporação. Então esse é o papel do código de ética. Ele tem essa finalidade, para que todos possam ter o mesmo grau de atitude e comportamento lá dentro. E isso, a partir do momento que é implementado e aplicado para todos os setores, para todos os seus integrantes, tem a tendência o quê? De alavancar o negócio da empresa como um todo, da organização. Ou seja, vai passar por um período de sobrevivência no mercado como um todo. Aí isso estará ligado ao quê? Uma questão de renome, ela poderá estar adquirindo renome, pois ela pode ser utilizada como um espelho para as demais corporações do mesmo meio e segmento. Isso, consequentemente, vai elevar o quê? A sua produtividade, ou seja, os seus ganhos também. Então, a empresa tem só a ganhar com isso. E não só a empresa, seus colaboradores, pois isso transforma naqueles ambientes corporativos saudáveis. Enquanto não vemos, nos dias atuais, as pessoas falam que gostam de trabalhar em ambientes saudáveis, em ambientes o quê? Tranquilos de se trabalhar, onde o colaborador tem prazer em estar naquele ambiente, ok? Então, esse é o principal papel do código de ética em si, tá bom? Então, esse primeiro vídeo foi uma breve questão de uma introdução, como todo, no que nós iremos na disciplina, no decorrer das demais aulas, e espero que vocês tenham sido esclarecidos e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Sendo assim, nos vemos na próxima aula, onde iremos começar a adotar como que vai funcionar esse aspecto de elaboração do código de ética, qual que é o seu pontapé inicial, tá bom? Então, sendo assim, os vejo na próxima aula.